Alô guerreiros, aqui é o professor Lego Fontes, uma satisfação muito grande em ter vocês comigo novamente nesse segundo dia, sem esquecer, é claro, tirar print, tirar foto, para que você possa marcar o meu Instagram, @legofontes, e mostrar para o mundo inteiro que você está comprometido com o seu sonho, com o seu objetivo. Detalhe, para toda a galera que está tirando foto, tirando print, desse momento que será um marco central para a sua virada, para a definição do seu futuro, da decisão que você tomou, teremos sorteios imperdíveis. A produção diz que não é para eu falar agora, mas eu vou falar porque eu não vou aguentar guardar esse segredo. Olha só, são 3 prêmios. Primeiro prêmio, bolsa integral lá no meu curso online dos Guerreiros Aniquiladores, mais um pacote com 4 correções da minha plataforma de correção. Esse é o primeiro prêmio. Segundo prêmio, uma bolsa integral lá no meu curso online de Guerreiros Aniquiladores. E o terceiro prêmio, uma bolsa de 50% nesse mesmo curso. Tá bom, o que mais? Galera, prêmios imperdíveis, e para você participar é muito fácil. Basta tirar o print, tirar a foto, para que você possa marcar o meu Instagram, @legofontes, e aí automaticamente já está participando desse sorteio, que vai ser absolutamente imperdível. Então, marca todo mundo, chama a galera, chama todo mundo que precisa da redação para ser aprovado e conquistar a vaga dos seus sonhos. Então, é preciso que você marque todo mundo, seu amigo, seu colega, seu primo, seu cunhado, seu tio, sua sogra, todo mundo para estar junto comigo nesse momento imperdível com informações fantásticas. Olha só. Drink Story. Eu estava na Universidade de Fordham para cursar jornalismo, mas eu me embevecia com a atuação de meus atores favoritos. Eu gostava de representar, mas quando mais jovem não planejava ser ator, pois nunca vi pessoas como eu nos filmes. Mas aí eu notei que a vida é um desafio em todos os sentidos. E notei que os meus desafios precisavam de uma atuação muito forte para ser vencidos. Eu precisava ser mais do que eu. Percebi que era possível ser eu e muitos outros, desenvolvidos por meio de personagens que pudessem ensinar boas lições e derrubar barreiras raciais, preconceitos e clichês. Encarei os desafios. Eu esqueci o medo, eu desconsiderei a possibilidade da vergonha, eu consegui. Tenho mostrado por meio do meu trabalho que as diferenças raciais não fazem diferença na capacidade do ser humano. Naturalmente que existem diferenças, mas somos iguais. Eu sou negro. Eu sou Denzel Washington. Without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you'll never finish. It's not easy. If it was easy, there'd be no Kerry Washington. If it was easy, there'd be no Taraji Henson, P. Henson. If it were easy, there'd be no Octavia Spencer. But not only that, if it were easy, there'd be no Viola Davis. If it were easy, there'd be no Michael T. Williamson, no Stephen McKinley Henderson, no Russell Hornsby. If it were easy, there'd be no Denzel Washington. So, keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ease is a greater threat to progress than hardship. Ease is a greater threat to progress than hardship. So, keep moving, keep growing, keep learning. See you at work. Nesse segundo dia, vocês viram o vídeo anterior, que é um vídeo do Denzel Washington. Para mim, o melhor ator do cinema hollywoodiano e talvez um dos melhores do mundo, né? Eu não sou muito ligado no cinema europeu, né? A minha cultura, meu histórico de arcabouço cultural da parte de cinema é muito mais o cinema hollywoodiano, né? Até porque eu sou da época do Exterminador do Futuro, Rambo, Rock, aquela galera toda, o Grande Dragão Branco, Sessão da Tarde, enfim. A minha cultura vem dali. Então o Denzel Washington, para mim, é um cara que tem uma filmografia praticamente perfeita, e esse discurso dele, para mim, simboliza aquilo que eu acredito.
constância e persistência. Dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. Goals on the road to achievement cannot be achieved without discipline and consistency. Esses para mim são mandamentos, não só da redação, mas da vida. E galera, é preciso saber que quando você persiste e é constante em algo, os resultados eles vão aparecer. Pode não ser no momento em que você quer, pode ser no momento em que você acha que vai acontecer, mas eles vão acontecer. Isso é um fato. E ele diz uma frase nesse discurso que eu levo para a vida. Como eu disse, o que ele fala, dentro daquela perspectiva dele, é algo que vale para a vida. Eu coloco na redação, evidentemente, mas eu levo para a vida. A facilidade é o seu maior inimigo. Se você vê algo que realmente é muito fácil, que você tem muita tranquilidade ao fazer, desconfie. As dificuldades te ensinam muito mais, isso é um fato. Então, dentro da redação é preciso que você saiba, o erro é parte fundamental. Eu vou falar disso no terceiro dia de webinário, para que você entenda a importância do erro, entenda como o erro deve ser interpretado, como você deve encarar um erro. Então isso é muito importante. Então a ideia de evolução pressupõe erro. E a facilidade, por vezes, é uma armadilha. É preciso que você desconfie de algo que realmente é muito fácil. Então, já está aqui Denzel Washington, que fez este filmaço aqui, ó. Vou colocar aqui certinho para que vocês vejam. Que é um filme chamado A Cerca, né? É uma peça, na verdade, do August Wilson, que ele adaptou para o cinema. Aqui no Brasil foi chamado Um Limite Entre Nós, acredito que tem no Netflix. Recomendo que vocês assistam, porque nesse filme existe uma interpretação absolutamente fantástica de um tema que é extremamente atual, que já foi tema do Enem em 2016, na segunda aplicação, que foi Caminhos para o Combate ao Racismo, e esse filme trata exatamente dessa questão do racismo. Está aqui, ó, Um Limite Entre Nós, Denzel Washington e Viola Davis, dois atores absolutamente irrepreensíveis, e nesse filme há uma interpretação absolutamente fantástica, até porque vem de uma peça, né? Isso aqui na verdade é uma peça, então não vou dar spoiler, evidentemente. Esse filme está indicado lá no meu Instagram, @LegoFon, você pode acessar, inclusive lá tem muitas dicas de livro e de filme, então você pode acessar e tá aqui, ó, Um Limite Entre Nós. Inclusive eu recomendo que você leia essa peça. Eu vi esse livro nas lojas americanas, então para você aí que quer esta obra que eu achei absolutamente fantástica, falando de racismo e relações familiares, então recomendo a todos vocês. Galera, a palavra de ordem de hoje é persistência, constância, ok? A ideia de ser constante, comprometimento com aquilo que você pretende adquirir na sua vida. Nesse caso é uma vaga na universidade, é entrar no nível superior no ano de 2020, é comemorar essa vaga tão sonhada. Inclusive para você que está começando agora, que está no terceiro ano, ou para você também que já fez o Enem 1, 2, 3 vezes e não consegue realizar esse seu objetivo, é preciso que você se ligue no dia de hoje para que você consiga evoluir. Como eu disse no dia anterior do webinário, o texto é um projeto em evolução. O texto é algo que sempre pode melhorar, sempre pode evoluir, ainda que você tenha notas altas no Enem, nos vestibulares, nos concursos. Você tem que ter a consciência de que nunca vai estar bom, de que seu texto nunca está completo, de que seu texto tem margem para evoluir, nem que seja em pequenos detalhes. Então, vem comigo, galera. Uma pergunta importante que muita gente faz: como diferenciar assunto de tema? Isso, inclusive, está explicitado lá na competência 2. E quando se diferencia assunto de tema, nós estamos falando, evidentemente, de compreensão do tema, que eu vou falar um pouco mais abaixo aqui para que você não caia nas armadilhas da banca. Então, olha só, a ideia de assunto está veiculado a algo mais geral, mais genérico, e o tema está veiculado a algo mais específico. Guerreiros, se liga na explanação. Quando você pensa em assunto, é algo mais global, geral. Quando você pensa em tema, nós temos algo específico. Portanto, o tema está contido no assunto. Vamos exemplificar isso? Olha só.
O tema do Enem de 2018 foi a manipulação do usuário pelo controle de dados da internet. Esse foi o tema, repare que é uma frase temática, um comando muito específico, ok? Ele está contido dentro de que, basicamente? Dentro de que eixo temático? Dentro de que assunto? Tecnologia. Já que ele está falando de internet, de usuário da internet, ele está contido dentro desse campo maior que é tecnologia. Portanto, eu preciso ter muito cuidado com isso. A partir do momento em que eu abordo tecnologia e não abordo a manipulação do usuário pelo controle de dados da internet, eu estou tangenciando o tema, porque eu estou falando de algo muito mais específico, muito mais genérico, muito mais geral, e não exatamente do tema em si. Ou nesse caso que eu citei aqui da frase temática ou comando. Só para lembrar, para quem ainda não conhece, é preciso lembrar que a proposta de redação, ela é composta pelos textos de apoio e pela frase temática ou comando. Vou falar disso aqui nessa terceira parte. Mas o que você precisa saber nesse momento é que assunto é algo mais genérico e tema é algo mais específico. Por exemplo, no ano passado, em 2019, o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Detalhe, quando você fala de cinema, você está falando de arte e entretenimento. Então, qual o eixo temático que nós podemos entrar aí? Cultura, por exemplo. Cultura é o eixo temático. Por exemplo, o guerreiro que no ano passado fez uma redação sobre cultura, ele estava preparado para o tema de 2019. O que era necessário fazer? Uma adaptação da parte de cultura, e que também pressupõe lazer, né? Que o cinema é lazer, entretenimento e também é cultura. Juntando essas duas coisas, se você fez um texto, por exemplo, sobre o eixo temático cultura, você consegue adaptar isso para o tema sobre cinema. Aí entra a outra questão que eu disse no primeiro dia de webinário. Eu disse para você que a ideia não é adivinhar o tema. A ideia é projetar situações em cima de fatos, em cima de leis. Lembrando que os temas de redação, eles surgem a partir de leis e a partir de fatos, de acontecimentos relevantes. Inclusive, se você for pesquisar em concursos vestibulares pelo Brasil, alguns editais, inclusive eu estava lendo o edital da prova DEPEN de 2020, para quem não sabe, o DEPEN é o Departamento Penitenciário Nacional. Lá é bem explícito, a Banca Acesso fala de a discursiva versará sobre temas da atualidade. No caso da prova PRF, que é uma das provas mais concorridas do Brasil, que é da Polícia Rodoviária Federal, também trata disso. A discursiva versará sobre atualidades. E há uma tendência que provas como Enem e vestibulares também abordem temas da atualidade. Isso não é uma regra, é claro, mas se você observar o histórico da prova, você vai perceber que desde 2013 que o Enem vem abordando temas que são baseados em leis. São baseados em leis, ok? E lá no final, no último vídeo do webinar, vai ter um material exclusivo para você aí, viu? Fique ligado em cima disso que eu estou falando. Então, você tem que ficar muito atento a isso. A ideia de projeção temática, para que você não confunda, é exatamente nesse sentido, para que você aborde todo o campo de eixo temático, para que você adapte isso na hora que o tema ocorrer. Então, o guerreiro que fez isso ano passado conseguiu fazer o tema de 2019 sem susto, claro. Quando você olha para um tema com palavras-chave que você não esperava, você toma um susto. Eu ouvi relatos de guerreiros que tiraram notas acima de 900 pontos, que é o nosso objetivo, dizendo para mim, quando eu cheguei para fazer o tema, eu tomei aquele susto. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Era um tema inesperado, mas não era um tema difícil. Ele respirou, pegou a água, fez esse movimento aqui, ó. Respirou fundo. Pronto, vou fazer meu projeto de texto. Aí começou grifado aqui, grifado ali, e escreve uma coisa, escreve outra, faz o projeto de texto, aí conseguiu montar. Já tive relatos, inclusive, de guerreiros que olharam pro tema e começaram a rir. Começaram a rir. Sabe aquela risada de nervoso? Você riu que estava nervoso, mas aí se acalmou, tomou sua água, beliscou ali o seu lanchinho, pronto. Aí foi fazer o texto. O lance é, por mais que o tema seja inesperado,
coloque a cabeça no lugar. Não vá no ímpeto de querer fazer logo ou de entrar em pânico se o tema for inesperado. Eu sempre digo uma frase muito importante. Muito importante. Se você manter o equilíbrio e manter a calma, você consegue fazer qualquer tema desde que você esteja preparado. Desde que você esteja preparado. E uma outra frase muito importante é: quando você diz pra mim assim, Lego, eu não sei nada sobre esse tema, eu fico assustado. Peraí, você não sabe nada sobre o tema ou você não sabe relacionar aquilo que você sabe com o tema? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Você não sabe nada sobre o tema ou você não sabe relacionar o teu conhecimento com o tema? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque, galera, quando você está preparado, você senta, respira e faz. Esse é o ponto. E aí vai entrar nesse segundo tópico que eu queria comentar com vocês, que é como construir um bom repertório. Galera, a ideia de repertório é exatamente isso aqui, ó. Construção. Repertório pressupõe construção. E quando eu falo de construir, é o que você já tem do seu repertório, do seu conhecimento de mundo, do que você aprendeu ao longo da sua formação, ao longo da sua vida, ao longo do teu ensino médio, ao longo dos teus estudos, mas o que você faz a partir de agora, de modo específico, para construir o repertório. Lembrando, a ideia do repertório pressupõe algo que seja legitimado, algo que seja veiculado à discussão e algo que seja pertinente ao tema. Ok? Então, o repertório pressupõe algo que seja legitimado, veiculado ao tema, à discussão e pertinente àquela situação. Então, como é que eu vou saber se meu repertório é legitimado ou não? O INEP fala de quê? De um repertório que seja legítimo dentro das áreas do conhecimento que você vai aplicar. Aí você fala, mas Lego, o que pode virar repertório? O que eu posso colocar na minha redação? Galera, as áreas do conhecimento que você já está estudando. Biologia, história, geografia, química, física, matemática, literatura, sociologia, filosofia. Quem nunca ouviu falar do argumento de autoridade? De candidatos guerreiros que colocam citações dentro do texto para que haja um enriquecimento de repertório. Todo mundo já viu isso. É uma estratégia argumentativa que você pode e deve utilizar. Por exemplo, essa obra que eu mostrei, Um Limite Entre Nós, né, que em inglês o título original é Fences, né, que é a cerca, mas aqui entrou Um Limite Entre Nós. Tá aqui. Isso pode virar repertório? Lógico, claro, evidente. Então, galera, é preciso saber que o repertório é você saber aplicar outras áreas do conhecimento na redação. Mas a palavra que eu preciso aqui falar com vocês, e aqui já não tem espaço, mas eu vou buscar para cá, a palavra é contextualização. Eu preciso de um repertório que, além de ser legítimo, além de ser pertinente ao tema, ele esteja veiculado àquela discussão. Eu preciso estabelecer um vínculo daquele repertório com o meu tema. Por exemplo, suponhamos que o tema esteja relacionado diretamente com a pandemia e com o coronavírus, por exemplo, que é o assunto, sem dúvida alguma, não vou dizer nem mais falado do ano, talvez o mais falado do século, né? Por quê? Então você pode utilizar e deve utilizar conhecimentos da área de biologia, por exemplo. A área de biologia nessa área é fundamental. Você quer falar de pandemias anteriores? Você fala de história. Da gripe espanhola, por exemplo. Você pode falar da peste negra. Galera, é muito importante saber que veicular áreas do conhecimento e que esse repertório seja legítimo, lembrando, dados do texto de apoio não é legitimado, isso está na cartilha de correção. Se você retirar dados da prova, não é considerado repertório legítimo, isso é desconsiderado para efeitos de correção, ok? É preciso que você saiba disso. A Constituição, por exemplo, pode ser utilizada? Deve.
Direitos humanos pode ser utilizado? Deve. É repertório legítimo? Sim. Desde que esteja contextualizado. Isso é fundamental. Você mostrar para o seu avaliador o porquê daquele repertório estar ali. Isso é muito importante. Saber como aquele repertório pode estar dentro da prova. Por exemplo, uma vez no ano de 2013, eu lendo o texto Nota 1000, inclusive existe um inventário de redações Nota 1000, quem é guerreiro sabe aí do que eu estou falando, está lá no meu curso online. Bom, ele colocou sobre a lei seca. E ele disse o seguinte: a terceira lei de Newton diz que para toda ação existe uma reação. No tocante, ou no que diz respeito à aplicação dessa lei ao trânsito, isso é mais que uma teoria, pois a ingestão de bebida ao volante causa efeitos ou causa consequências ou causa impactos drásticos. Não foi exatamente assim, mas eu estou apenas remontando aquele sentido que ele quis trazer. Ele diz o seguinte: a lei diz que para toda ação existe uma reação. Qual é a ação? Ingerir bebida. Qual é a reação? Acidente de trânsito. O tema falava de quê? Dos efeitos da lei seca na sociedade brasileira. Então, a grande questão que ele disse aí é ação, reação. Qual é a ação? Ingerir álcool. Qual é a reação? Acidentes de trânsito. Então isso é o quê? Mostrar que o repertório é legítimo, é pertinente à discussão e está vinculado à proposta. Então, esse ponto, esses 3 pontos aqui são fundamentais. Então, qual é a ideia de construir repertório? Então, eu vou voltar de novo para aquele papo do nosso caderno. O nosso caderno de registros. Galera, esse caderno de registros aí, ele é fera. O que é que você vai fazer? Lembra do webinar anterior? Se você não assistiu o primeiro dia, vai lá, assistir o primeiro dia que você vai ver. Você vai acessar os portais de informação e colocar informações no seu caderno de registro. Você vai no G1, no R7, no UOL, no Terra, em todos, e vai separar por eixo temático. Saúde, educação, economia, segurança pública, infraestrutura, enfim, arte, cultura, de modo geral. Você vai separar por eixos. O que você vai fazer? Espera aí, o eixo temático é minorias. Eu posso colocar aqui um limite entre nós? Opa, beleza. Massa. Posso colocar lá. Posso falar sobre escravidão no Brasil para falar sobre racismo, minorias, por exemplo? Pô, beleza, tá lá. 1888, abolição da escravatura, toda a história da escravatura no Brasil, beleza. Posso colocar aí um outro filme do Denzel Washington, por exemplo, chamado Duelo de Titãs, né? Que foi um filme que ele estrelou baseado numa história real. Pronto, beleza, fala sobre racismo, ótimo, tá lá no meu repertório. Então, eu vou construindo, percebeu que é uma construção? Então, o meu caderno de registro ele vai sendo povoado por repertório, ele vai sendo povoado, vou trazendo repertório. Chega um determinado momento em que você vai ter um caderno cheio. Lembrando, o caderno de registro ele só tem efeito a partir do momento em que há 2 coisas importantes aqui, ó. Vou colocar uma seta. Tá meio bagunçado aqui, mas fique tranquilo, ó. Tem que ter a revisão e, acima de tudo, tem que ter a aplicação disso. A revisão, já falei, dia seguinte, na mesma semana, mês, 3 meses, 6 meses. Como nós não temos 6 meses, temos 120 dias, você distribui isso para que você revise aquelas informações e retenha, memorize. Mas, acima de tudo, a aplicação. Eu preciso aplicar isso dentro das minhas produções de texto, para saber se aquilo funciona, para ter o feedback do corretor e a partir desse feedback você vai entender se aquilo está sendo aplicado da maneira correta ou não. Então, a ideia de contextualização está presente na aplicação desse processo. Galera, e para a gente finalizar esse segundo dia, show de bola de webinário, eu vou trazer essa informação que é algo preponderante, como interpretar o tema. Isso também diz respeito à competência 2, ok? Que fala de compreensão de proposta. E aí é o seguinte, quando você fala de compreensão de proposta e interpretar o tema, eu sempre digo que isso aflige muita gente, por quê? Galera, uma má interpretação do tema pode jogar o esforço de um ano inteiro no lixo. Nesse caso, nós estamos falando de 120 dias, que é o nosso prazo aqui. Pode jogar todo o esforço no ralo. Então, o que eu preciso saber nesse sentido é, eu preciso interpretar o tema da maneira correta, eu preciso entender aquilo que a banca espera de mim.
Falamos disso lá no primeiro dia. Então, o grande ponto é, para interpretar o tema de forma correta, eu preciso primeiro grifar palavras-chave do texto de apoio, a chamada leitura ativa. O que é isso? Vou começando a grifar palavras que têm carga semântica semelhante, palavras que se repetem, palavras importantes que vão me dar o direcionamento. Vamos pegar o tema do Enem 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que eu sei que muitos de vocês fizeram o Enem ano passado e vocês sabem disso. Galera, quando você tem lá a democratização do acesso ao cinema no Brasil, o que você faz? Vai grifando palavra-chave, vai grifando palavra-chave, vai grifando palavra-chave. Aí você começa a olhar para a frase temática. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí você pergunta. Transforma o tema em uma pergunta. Então, como eu fiz aqui, ó, transforma em uma pergunta. O cinema no Brasil é acessível e democratizado? Aí você fala, pô, o que eu acho sobre isso? Eu acho que não. Mas vamos no texto de apoio confirmar. O texto de apoio mostra o quê? Que o cinema no Brasil não é acessível para todos, ou seja, não é democratizado, porque democracia significa, vem lá do grego, né? Democratos significa para todos. Então, o cinema é acessível? É para todos? Não. Então, a resposta já está dada. Eu interpretei o tema da maneira correta. Então, a minha tese vai versar sobre o quê? Que o cinema no Brasil não é democratizado. Lembrando que o Enem são teses de confirmação. Você quer ver uma coisa interessante? O tema de 2014 do Enem foi um dos temas mais imprevisíveis de todos os tempos. A publicidade infantil em questão no Brasil. Tema absolutamente inesperado. Para que você interprete o tema da forma correta, a leitura ativa é fundamental, grifar a palavra-chave é fundamental. Nos textos de apoio, aparecer a palavra consumo e consumismo 4 vezes, ou palavras de carga semântica semelhante. Isso não é à toa. Então a publicidade infantil serve para quê? Para fomentar o consumo do público infantil, evidentemente, refletindo nos pais. Portanto, leitura ativa é fundamental no processo de produção de texto para que você interprete da maneira correta e que você efetivamente possa interpretar a proposta e, evidentemente, fazer aquilo que a banca espera de você. Então, galera, 3 perguntas respondidas, informações de ouro para que você consiga evoluir e, evidentemente, decidir o seu futuro em 120 dias e fazer com que esse futuro seja aquele que você espera e que possamos comemorar em 2021. Não se esqueça de tirar a foto, tirar o print, marcar o meu Instagram Leigo Fontes para que você participe desse mega sorteio e eu te vejo no terceiro dia de webinário. Galera, prazer estar com vocês, satisfação imensa, muito obrigado por essa oportunidade. Espero poder ajudá-los a realizar ações, porque eu sempre digo, eu não trabalho com textos, eu trabalho com realização de sonhos. E lembre-se, o comprometimento não é com absolutamente ninguém. O comprometimento é com você e saiba, a minha missão é conseguir te ajudar a ser uma ferramenta de realização do teu sonho. Se você me der essa oportunidade, eu vou junto contigo e estamos juntos até depois do fim. Um abraço a todos e vamos sempre para cima. Ouvi falar que eu tive pra desistir, ouvi falar